Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod para Elas. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve aqui, tem o nosso canal, tem as nossas redes sociais. Toda semana nós temos episódio novo com muitos assuntos interessantes e agora a gente está numa super temporada com histórias emocionantes de pessoas que venceram a infertilidade, pessoas que passaram por perdas gestacionais. E essas histórias, gente, a gente vem trazer para quê? Para ajudar o máximo de pessoas possível, porque você pode se identificar com essa história, você pode conhecer alguém que também está passando por isso. E quanto mais pessoas a gente transformar, maior a nossa missão. E hoje eu trouxe Cacau, essa Olá. maravilhosa aqui. Não dá para falar o nome dela, porque o nome dela é Cacau. Ela é conhecida como Cacau. E Cacau tem uma história muito, muito, muito emocionante. A gente já está preparada aqui para chorar, né, Cacau? Tragam os Pode lencinhos. chorar. E Cacau, ela fala abertamente sobre isso porque ela é uma pessoa da mídia, né, É. Cacau? Então ela compartilha, ela ajuda outras pessoas e isso é, assim, a gente fica muito grato. Eu fico muito agradecida, viu, Cacau, de você ter vindo. Sim. Eu sei que não é fácil contar a história. Mas quanto mais a gente fala também, mais a gente vai digerindo aquilo, aceitando, Verdade. entregando, né, confiando e além de estar ajudando outras pessoas. É isso, seja Verdade. bem-vinda, Ai, Cacau. obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui para contar minha história. Sim, vamos, Cacau, me conte a sua história, como foi tudo? Você já estava tentando engravidar há muito tempo, Cacau? Não, né? Você Não, engravidou muito eu rápido. fui daquelas mulheres que, assim, bateu e engravidou. Muito rápido. Lá para 2021, a gente tinha acabado de casar, de fazer a festa de casamento, né? A gente já era casado de fato há alguns anos. E Vocês estão juntos há muito tempo, há né? muito tempo, há 16 anos juntos, de relacionamento completo, né? Uma vida inteira. Diga aí. E lá em 2021 a gente liberou e na terceira tentativa eu já engravidei. E aí no primeiro exame veio a surpresa que eram gêmeos. E aí a gente já ficou assim, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Mas era uma gemela rara, que era aquela mono-mono, que a Sim, medicina chama. sim. Só uma placenta, só uma Só bolsa. uma bolsa, né? Juntinhos. E eu digo assim que quando eu comecei naquela época, a tentativa, né? Eu era muito inocente. Não sabia de nada. Não sabia como seria para, não sabia que a gestação era um mundo, né? É que, na Que, verdade, a gente não se prepara pra acontecer nada de errado, né? exato, a gente acha que não vai acontecer nada com a É, gente. E eu era muito inocente e a médica disse que era mono-mono, mas na minha cabeça não tinha chance de não evoluir. Mas quando foi no segundo exame, ela já disse que um não tinha batimento e o outro estava com batimento bem fraquinho. Tanto é que ela confundiu com o meu batimento, né? Tava bem fraquinho mesmo. E aí eu tive a primeira perda gestacional em casa. E foi bem traumático. Que eu cheguei a ver o saquinho. Foi bem difícil. você expeliu em casa. Expeli em casa. E foi bem difícil mesmo. E eu passei de novo com a médica. E ela disse que eu já poderia tentar, depois de um mês, engravidar naturalmente, porque tinha sido um aborto natural, um aborto espontâneo, e que não precisaria investigar nada. E aí eu comecei a tentar novamente, e no primeiro mês eu já estava grávida de novo. E aí fui fazer o primeiro exame, e o batimento bonitinho lá, forte. E pronto, agora vai. Tá tudo certo. E dessa vez eu passei com a doutora Priscila Caroline. Ela já pediu todos os exames, mas não deu nem tempo de sair resultado, porque quando eu voltei para o segunda ultra, já não tinha mais batimento. E aí eu fiquei Caramba, nem naquela... lembrar dessa sua perda. É. E aí eu fiquei naquela... Eu não acredito que eu tô passando por isso de novo. Fiquei desesperada. E aí Priscila, ela gosta de investigar tudo certinho, né? Ela disse, não, você não vai ter essa perda natural em casa. Eu quero fazer uma curetagem, né? Foi uma mil na época, pra gente mandar o material para análise pra gente ver se tem alguma coisa aí. E deu uma mutação genética, eu acho que trissomia do 14 na época, que era uma mutação incompatível com a vida, né? Sim. E ela pediu mais um tempo pra investigar, ela disse, suspende, vamos revirar você de cabeça pra baixo, vamos fazer exame, vamos descobrir, a gente descobriu trombofilia. E passei 6 meses nessa espera, fazendo exames. Ela queria ver
tudo. O que ela disse de revirar a cabeça para baixo foi feito. Fez uma esteroscopia antes de me liberar, tratei endometrite. E aí ela disse, pronto, agora você tá pronta para tentar novamente. Com 2 meses eu engravidei de novo. Eu engravidava super rápido. Rápido. E aí eu engravidei de Bela. Primeiro exame, coração, assim. Tudo, aquela coisa, assim, forte. Eu lembro que eu me emocionei. Eu nunca tinha escutado um coração tão forte. E tudo lindo. Fiz a primeira morfológica. Eu recebi uma mensagem de Priscila, que eu nunca vou esquecer. Eu lembro das palavras, assim, na tela. Que era, está tudo lindo. Vá curtir sua gestação. Eu fiz assim... Sabe? Na primeira morfológica. Na primeira morfológica. Tudo normal, tudo lindo. Meus exames lindos. Eu tava usando Clexane, né? Inoxaparina. E tudo, as artérias uterinas incríveis. Tudo maravilhoso. Priscila disse, vá curtir, menina. Você tá super saudável. E eu fui curtir. E... Porque eu digo que a gestação é uma caixinha de surpresas. E assim, são alívios, né? Ah, você fez a primeira morfológica. Ai, tá Respirei. tudo bem, respirei. E aí agora vem a próxima, né? Exato. E eu lembro que eu tive um dia, assim, super feliz. Eu lembro que num domingo eu tive um dia em família. Era eu, meu marido e meus cachorros na piscina e no jardim. Que era um dia maravilhoso, eu tomando sol já na barriga. E no dia seguinte seria a segunda morfológica. E aí a gente tá num podcast médico, mas a minha história com Bela tem várias passagens de fé. Não tem como eu não falar. E eu lembro que eu fui dormir e eu tive um sonho com Nossa Senhora. Que ela aparecia, já vou começar a chorar. Nesse dia, né? Um dia antes da segunda morfológica. Ela aparecia bem iluminada, eu bem abaixo, assim, como se estivesse, não sei se ajoelhada ou sentada no chão. E ela tava com os braços abertos, assim, mas como quem diga, venha, eu vou lhe sustentar, eu vou lhe segurar. E aí eu acordei, aí eu pensei, que sonho estranho. Mas nem pensei muito, porque o primeiro horário do médico era o meu para fazer a segunda morfológica. E aí demorou esse exame. Hoje eu olho para trás e eu vejo que ele realmente estava nervoso, o médico, porque ele estava vendo alguma coisa. Ele disse, seu bebê tem o sinal da dupla bolha, que é um importante marcador para a síndrome de Down. E aí meu mundo caiu, naquele momento. Eu disse, mas estava tudo bem no primeiro. E aí ele falou, às vezes acontece, é difícil, mas acontece. Ele indicou pra gente fazer um NIPT. Eu ainda fiz ultrassom com mais 2 médicos pra ver o que é que eles diziam. Fui bater em São Paulo pra fazer com um dos melhores rádios do Brasil, que era Dr. Peralta. Fá Peralta. E ele muito calmo, daquele jeito dele, ele disse, olha, eu sei que você veio aqui buscando escutar uma palavra minha, mas o que você quer ouvir, eu acho que você não vai escutar. Eu acho muito difícil esse NIPT dar negativo. Pelo que ele estava vendo no ultrassom. E fiz o exame, e rezava. Esse NIPT não vai dar nada. Não vai dar nada, não vai dar síndrome, não vai dar síndrome. E foi um desespero. Eu lembro que Gustavo, que é meu marido, ele nessa época ele já pesquisava como é que era mais a fundo a síndrome, né? O que é que ela podia ter, como é que a gente podia ajudar. E eu já não queria nem ver. Não quero buscar informação não, porque ela não vai ter nada. E um dia... Negação, né? Negação total. E um dia a gente tava numa viagem pro Rio. Não era pro exame ter saído, mas por acaso eu fui olhar. E tava lá o resultado. Aí deu trissomia do 21 detectada. E aí meu mundo caiu de novo. Fiquei desesperada, chorei horrores. Tive muita contração, porque fiquei muito nervosa. Aí meu marido ligou pra Priscila. Tiveram que me sedar um pouco pra eu me acalmar, porque era uma contração atrás da outra. E foi um desespero. Eu acho que eu passei alguns dias, assim, nesse desespero. Eu lembro muito, assim, das palavras das mães envolvidas, né? Minha sogra e minha mãe. Minha mãe é uma pessoa super sensível, super coração. Minha sogra é uma pessoa super cabeça, super resolutiva. E as duas foram importantes, com suas palavras completamente diferentes. Eu lembro que minha mãe era minha filha. Vai dar tudo certo. Reze, sua filha tá bem. E a gente vai acolher de amor. Minha sogra já chegou assim. Levanta dessa cama. Sua filha tá aí dentro, viva.
é o mais importante. Sua filha tá viva e a gente vai amar ela do mesmo jeito. Do mesmo jeito. E aí, depois que passou essa fase de negação, né? Eu costumo dizer que foi a fase de modo de batalha. Que aí eu comecei a pesquisar tudo que eu podia fazer por ela. Que eu tinha muito medo das cardiopatias. Que ela podia ter uma série de complicações, né? Por causa da síndrome. Sim. Eu tinha muito medo do preconceito das pessoas. E eu acredito que esse medo desse preconceito é por causa da sociedade capacitista que a gente está inserida. E aí eu comecei a pesquisar e achei, assim, os perfis de tanta gente legal, tanta gente bacana, sabe? Uma menina me marcou muito, o nome dela é Majude Araújo. Ela tem síndrome de Down, brasileira, modelo internacional. Ela saiu na capa da Forbes Under 30. A menina é um furacão. Mesmo? Ela arrasa, assim, ela é uma modelo incrível. Eu vi um Instagram de uma moça que ela não tem síndrome de Down, mas a mãe dela tem. E a mãe dela não era uma pessoa com muita instrução. E ela criou uma filha muito bem criada, inteligentíssima, que hoje conta a história da mãe dela na internet. Olha que interessante, gente. Por isso que eu digo, rede social hoje em dia, se você usar para o bem... Você consegue fazer um trabalho lindo. Nossa. E eu conversei com mães do Brasil inteiro. Uma delas era a Carol do Espírito Santo. Ela me disse, Cacau, sabe qual é a pior fase da síndrome de Down? O diagnóstico. Depois disso, é só seu filho que tá ali. É só seu filho, é só um bebê que quer mamar, que vai chorar, que vai dormir, que vai fazer birra, que vai fazer gracinha. É só um bebê, como qualquer outro. E aí a gente passou por essa fase de pesquisa. Achei clínicas incríveis aqui em Natal que eu nem sabia que existiam. Terapias incríveis. E eu lembro que teve um dia que eu dei a louca e disse, eu vou sair hoje na rua para procurar essas clínicas e vou visitá-las pessoalmente, sem marcar nada. E parecia que as portas se abriam magicamente. Porque eu cheguei numa clínica, a moça disse, não, eu não posso deixar você conhecer a clínica, porque tá cheio de criança aqui, você não marcou o horário, posso deixar qualquer pessoa entrar, entendeu? Na hora que ela falou isso que eu ia embora, chegou a dona da clínica. Me explica sua história? Ah, não, vim aqui. Me pegou pela mão e mostrou a clínica inteira. Me apresentou todos os enfermeiros, todos os terapeutas. Parecia que tudo estava conspirando para o bem. E aí, nesse dia, eu cheguei em casa. Eu lembro que eu comi. Senti os chutes dela. Bela chutava muito. Muito. Eu acordava todos os dias com ela mexendo. Ela quem me acordava. E era a sensação mais gostosa do mundo. É a melhor porque sensação da gestação. era o meu despertador diário, era ela. E aí, nesse dia, eu jantei, senti os chutinhos dela. E lá pra mais tarde, eu disse, ué, ela não tá mexendo. Estranho. Quantas semanas, Cacau, isso você tava? Eu tava... No dia seguinte, eu ia completar 27 semanas. E aí, eu dormi e fiquei entre sonhos e realidade dela mexendo ou não. Até hoje, eu não sei discernir. E liguei pra Priscila no dia seguinte, porque ela não me acordou, chutando como ela me acordava. E aí eu disse, Priscila, eu acho que Bela não tá mexendo. Ela disse, vem pra cá agora. E quando eu fiz a outra, aí ele disse, minha filha, não é à toa que ela não tá mexendo. E eu achava que meu mundo tinha caído naquelas outras vezes, mas aí é que meu mundo caiu. Eu não conseguia, assim, acreditar que aquilo estava acontecendo comigo. Eu já tinha visto acontecer com outras pessoas. Até Thay mesmo, que veio aqui no podcast. Eu chorei quando eu vi o post de Thay falando de vida. Um relato, né? No dia que aconteceu, na semana, não lembro quando ela postou. Eu chorei, eu disse, eu não acredito que aconteceu isso. Eu tinha acabado de encontrar com Thay na rua, com barrigão. E aconteceu comigo também. Então foi... Depois disso tudo foi um furacão. Eu digo que foi uma névoa na minha cabeça. Os dias meio que se misturam. E aí a gente tentou o parto normal. Priscila me explicou, né? Ela disse, eu sei que você quer ser mãe. Parto natural é melhor pra você não ter que passar por uma cirurgia. E aí a gente passou pra induzir o parto normal. E foram 27 horas de indução.
e não evoluía. Tipo, eu sentia as dores e quando as meninas iam ver, 2 centímetros. 2 centímetros. Não passava dos 2 centímetros. E eu lembro que na noite eu escutava a bebê chorando o tempo inteiro. É, porque não tem um ambiente pra isso aqui em Natal, né? Não tem. Você fica junto de pessoas que estão parindo, crianças chorando, né? É uma... E olha que eu ainda tenho sorte, porque a equipe do hospital foi muito bem instruída, por Priscila mesmo, e as enfermeiras eram maravilhosas. Elas sempre estavam ali pra mim, as psicólogas também. Mas o fato de você estar num quarto, em trabalho de parto, sabendo que seu neném não vai chorar, e você escutando o choro de todos os nenéns ao redor, dói muito. Cada choro é uma facada. Que você sabe que você não vai escutar aquilo. Até Thay falou no podcast, isso me marcou muito. Ela falou assim, Malu, até vida nascer, eu ainda achava que ela ia chorar. Eu ainda achava que... Que assim, ai, vai dar tudo, tá tudo errado, esses exames, tá tudo errado, o médico errou e quando ela nascer, ela vai chorar. Eu perguntei ao rádio quando ele fez o exame. Eu disse, você tem certeza? Tipo, o médico que só faz aquilo o dia inteiro. Você tem certeza? Ele, tem, minha filha, eu vou lhe mostrar. Mas, enfim, eu não consegui o parto normal. E a gente foi pra uma cesárea. Mais uma vez, minha sogra chegou e disse, eu acho que essa menina precisa descansar. E eu disse, eu quero ir pra minha casa. Quero me despedir da minha filha. E quero viver meu luto. Tipo, não aguento mais. E aí eu fui pra cesárea. Tive uma crise de pânico fortíssima, acho que por tudo que tinha Com acontecido. 27 semanas. 27 semanas. E tive que ser sedada de novo durante o parto. E aí eu acordei depois, já com meu marido vindo botar ela no meu colo, né? E a gente teve aquele momento que, hoje, quando eu olho pra trás, eu não gosto de dizer que foi o pior dia da minha vida. Porque foi o dia que eu segurei minha filha no colo. Não foi, claro, feliz, né? Porque ela não chorou. Mas foi o dia que eu segurei, que eu olhei o pezinho. E eu lembro que eu me perguntava por quê. Sabe, ela tava toda formada. O dedinho todo bonitinho, a unha, coisa mais linda, pequenininha. Cabelinho preto, que nem o meu. E aí, E qual foi a causa, Cacau? Pois é. Eu lembro que Priscila perguntou ao médico como é que estavam, né, as artérias uterinas. Ele disse, tá tudo perfeito. Não sei o que aconteceu, não dá pra ver aqui no exame. E aí ela pediu que Bela fosse mandada pro serviço de verificação de óbito. Que é um serviço, acredito, público, né? E aí o pessoal do hospital mandou pro serviço. E quando meu marido chegou lá, a pessoa, não sei nem se eu posso chamar essa pessoa de médica, a pessoa olhou pra ele e disse, você não tá vendo que isso aqui tá lotado, não? O que é que você tá fazendo aqui? Desse jeito. E aí ele disse, não, a médica falou pra a gente mandar o bebê pra cá pra análise. O hospital que mandou. E minha mulher tem trombofilia, a gente quer... E ela interrompeu imediatamente. Ué, mas se ela tem trombofilia, tá aí a explicação. Você quer saber o que mais? Foi isso que matou o bebê. Desse jeito. E aí meu marido, muito pleno, né? Muito calmo, do jeito que ele é, respirou e disse, olha, eu não sou uma pessoa leiga. Eu sou médico, não foi trombofilia. A médica dela disse que não foi trombofilia. Por favor, examine minha filha. A gente quer saber o que aconteceu. E aí, 40 minutos depois, ela deu um laudo qualquer que dizia só hipóxia. E só. A gente acredita que ou ela não fez o exame ou ela fez o exame mal feito. E até hoje a gente não sabe o que aconteceu. Porque não tem explicação. Minha placenta foi para análise também. E também não tinha nada, estava perfeita. Não tinha trombo. Não tinha trombo. Não tinha nada. E até hoje a gente não sabe o que aconteceu. Por causa de um exame que deveria ter sido feito, um serviço que deveria ter sido prestado e não foi. E foi muito difícil ter que conviver com isso, porque a gente procura muito uma resposta. Minha médica também procurou muito uma resposta. Eu via nos olhos dela que ela queria me dar uma resposta.
Mas, infelizmente, a gente não conseguiu. A gente sabe que a trombofilia não foi. Porque você estava super bem acompanhada. Isso. E estavam respondendo bem ao medicamento, os exames estavam ótimos, a gente fazia muito exame. Eu tenho uma doença autoimune também e estava super controlada. E foi algo que realmente surpreendeu todos os médicos que estavam comigo. E aí a gente passou para a fase de se despedir. Eu lá também com o peito enorme, já preparado para amamentar. Eu acho que isso você tem um filho, mas você não tem o que amamentar. Isso. Uma vez, uma paciente me disse isso, fez, doutora, é muito triste você entrar numa maternidade com seu bebê na barriga e você sair sem barriga e sem o seu bebê. E sem o seu bebê. É essa sensação. Eu lembro que eu tava na sala de espera ainda para entrar, né? Eu tava de barrigão. E aí vinha uma moça que tinha acabado de parir numa cadeira de rodas com balões coloridos amarrados. E ela com um bebezinho, coisa mais linda. E quando eu vi aquilo, eu desmontei, assim. Eu disse, não vai acontecer comigo. Porque eu vou sair daqui. Ainda achava, né, hoje, sem meu bebê no colo. E você passar pelo puerpério com seu colo vazio. Nossa, É uma das sensações, assim. Eu digo que se eu não tivesse Deus, eu não estaria de pé. Hoje, quando as pessoas perguntam, por acaso, você tem fé, você acredita em Deus? Eu digo, não acredito, eu tenho certeza. Com certeza. Eu tenho certeza, porque se eu não tivesse Deus, nem Nossa Senhora, se eu não tivesse fé, eu não estaria de pé. Porque é muito difícil. Muito. É muito difícil. E passei o puerpério inteiro. Como eu disse, parece uma nuvem. Eu não consigo discernir o dia da noite, como é que foi. Eu sei que eu recebi muitas flores, muito carinho das pessoas. E isso da internet que a gente falou no início do podcast, é muito importante quando você consegue usar a internet para o bem. Sim. Eu recebi, assim, tanta mensagem que eu não conseguia, por mais de uma semana, eu não conseguia zerar as mensagens. De mulheres que passaram pelo mesmo. De mulheres que estavam tentando superar um luto e estavam se inspirando em mim, porque às vezes... Se sente abraçada, né, Cacau? Isso. Tanta gente que você nem imagina, meu Deus. Muita gente. Muita gente que passou por isso que a gente não imagina. Isso. E depois eu fui postando algumas coisas quando eu tava melhor. Sobre como eu tava superando o luto mesmo. Tipo isso, indo num cinema, comendo alguma coisa com meu marido em casa. E aí as pessoas mandavam mensagem dizendo que eu tava ajudando elas também a superar esse luto. E uma mensagem, especificamente, me marcou muito, uma história, que era de uma moça que também estava grávida, ao mesmo tempo que eu, também de uma criança com síndrome de Down. E aí, quando Bela se foi, e eu contei que eu tinha percebido que Bela não estava mexendo, ela mandou mensagem pra mim e disse, eu nunca imaginei que eu tinha que parar pra prestar atenção no tipo de movimentação do meu bebê. E aí ela disse que a partir daí, ela começou a prestar atenção. E um dia ela disse que o bebê estava mexendo menos do que o normal. Ela, tem alguma coisa estranha. Aí ela já correu pro hospital. E lá ela teve que fazer uma cesárea de emergência. E hoje a bebê dela tá linda, maravilhosa, forte. E ela mandou essa mensagem pra mim, dizendo, se não fosse você, talvez a minha filha não estivesse aqui. Então, muito obrigada. Então, assim, só essa mensagem já foi o suficiente pra dizer, cumpri meu papel, sabe? Era isso que eu queria, era ajudar alguém. Se eu pudesse ajudar só uma pessoa, pronto, já cumpri meu papel. E ela me marcou muito. É isso. Você já pensou? Ai, meu Deus, que história, né, Cacau? É. Mas é como você falou, você tem muita fé, você tem muito Deus, né? Eu acho que você tá muito amparada, sua família é muito unida, né? Você e Gustavo são super unidos, são... Sim. Eu acho que tudo fica menos difícil, né? Sim. Quando você tem rede de apoio, quando você... Eu acho que você ainda tem essa dúvida, o que aconteceu? Isso. Né? Eu sofri por muito tempo, chorei muito. Fiquei com muita raiva também da profissional que não recebeu minha filha para fazer o exame da forma correta. Mas eu não posso fazer nada.
A gente não controla tudo. Então, se eu guardasse essa raiva, vamos dizer assim, só ia fazer mal pra mim. Isso. Então, eu meio que deixei ir, deixei a coisa fluir e foquei no lado bom, que era justamente compartilhar minha história de forma que pudesse ajudar outras pessoas também. Nem que fosse só pra acolher mulheres que estavam passando pelo puerpério de colo vazio também. E com certeza a Bela lhe transformou, entendeu? Muito. Eu sou uma pessoa completamente diferente hoje. Eu já tinha fé, mas hoje minha fé é completamente diferente. E eu vejo sinais, assim, em todos os lugares. Eu lembro que quando fez 6 meses da ida dela pro céu, pela primeira vez eu vi uma borboleta no meu jardim. E o quarto dela era todo de borboleta. E aí eu vi uma borboletinha passando e eu senti que era ela, sabe? Mandando um sinal do tipo, eu tô bem, eu tô em paz. Tô por aqui. Você não esqueceu de mim, eu também não esqueci de você. E eu vejo sinais por todos os lados, assim, em dias importantes. E eu sei que isso é Deus. É puro Deus. Que bom, Cacau, que você encara assim, você sente isso, né? Porque isso é você sentir, realmente. Isso. E que bom que você está disposta a conversar sobre isso, a contar, a ajudar outras pessoas. Você não tem noção como isso ajuda, como isso abraça as pessoas. Eu digo que eu acho que as pessoas se sentem abraçadas. Eu acho que quando a gente fala, a gente ressignifica, sabe? Eu acho. E quando a gente Ele ajuda as pessoas, eu acho que tudo faz sentido. Que as coisas passam a ter um propósito. Eu ajudei essa pessoa, então tá tudo ok, tá tudo bem, sabe? E a cada dia eu acho que você fica melhor. Eu acho que a gente nunca vai se curar, né? Isso. Assim, eu já tive perda, mas não se compara a dor que você sente. Mas eu acho que a gente não se cura, né? Você apenas ressignifica, realmente. Isso. Não substitui. Não substitui. Né? Você vai ter outros filhos, se Deus quiser. E você não vai substituir Bela. Né? Bela existiu. Bela existiu. Bela existiu. E ela existiu por algum propósito, alguma missão ela tinha. Exato. Né? E aí, é isso, é você se sentir realmente, assim, plena, né? Em paz, de que você fez tudo, não se sentir culpada, porque tem muita gente que se sente com a perda, né? Isso, tem muita gente que se sente culpada por algum motivo, enfim. E às vezes as palavras das pessoas doem também, sabe? Sim. Eu falo muito isso também. Gente, cuidado com o que você fala. Se você acha que não vai fazer bem, só pense, não fale. A gente escuta muito, tipo, daqui a pouco você tem outro. Mas não é isso. Ou não quer falar sobre a pessoa. Se você tem uma pessoa amada na sua vida, tipo um pai, por exemplo, que partiu. Eu já perdi meu pai. Eu adoro contar as histórias do meu pai, as palhaçadas dele, as piadas que ele contava. Por que eu não vou falar da minha filha? Ela existiu também. Às vezes as pessoas evitam falar. Assim como quando eu tive a perda dos gêmeos, eu lembro que eu passei o Dia das Mães, ninguém falou comigo. Eu fiquei assim, invisível. Como se não valesse, né? Como se não valeu. O filho dela não nasceu, ela não é mãe. Sabe? Sim. Então, quando eu tava grávida de Bela, eu falei sobre isso na internet. Gente, se você tem uma amiga que passou por isso, você não precisa falar muita coisa. Você chega e diz, amiga, feliz Dia das Mães, eu te amo. Receba meu abraço. Só isso. Ser lembrada, né? Ser lembrada, ter sua maternidade validada. Esse ano eu fui chamada para fazer uma campanha do Dia das Mães. Eu chorei tanto quando eu recebi o convite. Para mim era como se eu estivesse recebendo a carteirinha de mãe, finalmente. E foi uma campanha super especial. E é muito especial passar por isso, porque a gente é mãe. Sim. Do positivo você já é mãe, do desejo de você ser mãe, você já é mãe. Do desejo, eu já digo. Pois é. Quando você tem o desejo, você já é mãe. E a gente já é mesmo. E a gente já é mesmo. A gente faz tudo pelo filho que ainda não existe. Que você deseja. Desde a dieta, as renúncias. Todas as renúncias, toda a sua vida as injeções de Clexane. Tudo. Tudo. A gente faz tudo porque você tem aquele desejo. Exatamente. Né? E eu tenho certeza, Cacau, quando você engravidar, que se Deus quiser você vai engravidar, você vai ser uma mãe diferente.
Acredito que sim. Você vai ser muito melhor. Acredito que sim, pelos exemplos que eu já vi. Sim, pela força que você já tem, É. entendeu? Por tudo que você já lutou, então E não tenha dúvida que essa também foi a missão de Bela. sim, hoje eu olho pra minha história assim com muito orgulho. De dizer, não, eu sou uma mulher forte. Você, E ela me transformou numa mulher muito forte, que você nem sabia que era, né? que eu nem sabia que eu era. E eu escutei de uma amiga querida também passou pela mesma situação. Ela já perdeu um bebê com a idade um pouco mais avançada, com 10 meses, se eu não me engano, de vida. E ela disse, vai parecer duro o que eu vou lhe falar agora, mas você aguenta. A gente aguenta tudo por eles. Você tá sofrendo, dói, mas você vai aguentar. E na hora eu pensei, não vou aguentar, eu tô aqui só o caco. E hoje eu entendo o que ela falou. A gente aguenta. Aguenta. A gente aguenta, a gente vira rocha por eles. Porque eu sei que de onde ela estiver, ela não vai querer me ver sofrendo. Ela vai querer me ver honrando a palavra dela. Sim. A vida dela, né? A existência dela. E é isso que eu tenho feito, compartilhando a história para abraçar outras pessoas e outras mulheres. E eu fico muito grata, Cacau, de você ter aceitado. Ainda fiquei, Cacau, você aceita? Você quer mesmo? Você quer mesmo vir? Você, não, eu vou, eu quero. Porque eu sei que não é fácil, né? Isso. Não é fácil você relembrar, você reviver. Mas é isso que você falou. Acho que cada vez que você fala, você lembra, você ressignifica de uma Isso. outra forma. Talvez quando você contar novamente, você já vá sentir diferente. Exato. Né? E o convite veio. Até o convite eu acho que foi coisa de Deus, assim, porque amanhã é aniversário de Bela. 1 ano de céu. E eu acho que veio na época certa. Tá vendo? Por isso que Que eu é te uma perguntei. forma- Você tá disposta? Tô sim, eu quero falar. Isso. É uma forma de honrar minha filha. Isso. Que veio tão linda. Homenageá-la. Exato. Exatamente. Obrigada, Cacau. Obrigada a você pelo convite, de verdade. É muito linda a sua história, muito linda. E você é um exemplo de muita força, tá? Você ajuda muita gente e você mostra que a gente tem muita força. Sim, a gente tem, a gente consegue. A gente consegue. É isso, gente. Nossa, quanta história emocionante. A gente fica aqui com o coraçãozinho assim, desse tamanho. Mas que essas histórias, gente, que a gente tá compartilhando aqui, sirva para você se sentir assim, abraçada mesmo, você se sentir pertencente, né? Nem toda história é igual, na verdade, todas as histórias são diferentes, porque é a sua história, né? Eu aprendi isso hoje, que você tem que encarar o seu caminho e aceitar o seu caminho, porque ele é o seu caminho, né? Ela é a sua experiência, ela é Cada um tem sua luta, jornada. é a sua jornada. Então, quando a gente encara isso dessa forma, eu acho que tudo fica mais fácil, com mais sentido. Sim, com mais propósito. Mais propósito. E é isso, gente. Muito obrigada a você que nos assistiu hoje, nos escutou. E não deixe de nos seguir nas redes sociais. Eu vou colocar aqui o Instagram de Cacau. Se você ainda não segue, ó, já segue ela aqui, que ela é maravilhosa. Porque além de tudo isso, além de ser mãe de Bela, ela também arrasa nos vídeos e nos imóveis, viu? Sim. Obrigada. Obrigada.